Abra sua Bíblia junto comigo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amém? Versículo 11 nos diz assim: quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Fecha seus olhos por um momento. Apresenta ao Senhor esse tempo que você vai passar aqui. Não fica prestando atenção quem está do seu lado, quem está à sua frente, quem está mexendo no celular, quem está lendo o boletim. Fala você com Deus: Senhor, eu quero separar este momento para ouvir a tua palavra. Foi para isso que eu vim à tua casa. Oh Deus, como é maravilhoso saber que servimos a um Deus que ouve e responde a nossa oração. Como é maravilhoso, Deus, chegar na tua casa e sentir a tua presença de uma maneira tão palpável. Meu Deus, eu te peço nesta manhã mais uma vez, ministra, Senhor, ao nosso coração através da tua palavra. O Senhor já nos alcançou através dos louvores, mas agora, Deus, nós queremos uma refeição mais forte. Fala conosco, nos sustenta desta manhã, meu Deus, com o teu maná. Abre a nossa mente, nos dá entendimento, nos dê, meu Deus, a compreensão dos teus princípios para a tua palavra nesta manhã. Oh Deus, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que se encontram no templo e por aqueles que estão nos assistindo nesta hora, que por algum motivo não puderam vir. Oh Deus, alcança-os de uma maneira especial. Eu apresento a minha vida diante do Senhor e te peço, tenha misericórdia de mim, meu Deus. De mim eu não tenho nada para oferecer, mas me usa como um canal de bênção e fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. É o que eu oro ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus, amém. O tema da nossa aula de hoje é relacionamento com Deus pela oração. Nós temos aí estudado uma série de lições sobre relacionamento, não é isso? Semana passada, nós estudamos sobre caminhar com Deus. Tivemos na aula da semana passada como pano de fundo a vida de Enoque. E ficou muito claro, para que eu possa andar com Deus, não basta eu dizer que acredito nele. Eu preciso o quê? Ter uma vida de comunhão, ter uma vida de fé, uma vida de obediência à sua palavra. Então, quando eu entendo isso, é lógico que o meu coração vai querer o quê? Um desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus. É o que eu vou querer. Eu quero ter esse conhecimento. E para isso, irmãos, eu preciso ter uma vida de oração. Eu espero que hoje a gente consiga entender isso. Eu falo sempre que as reuniões de oração são as reuniões com o menor número de pessoas. E vocês acham que é por quê? Por que vocês pensam que o menor número de pessoas vem nas reuniões de oração? É uma luta no mundo espiritual. Uma resistência para que você não venha. Você até quer vir,
Você até faz o propósito de vir, mas sempre acontece alguma coisa que te tira deste objetivo. Você já parou para observar isso, meus irmãos? Mas sabe por que Satanás faz assim? Para impedir que você tenha intimidade com Deus, para te impedir de experimentar algo muito maior da parte de Deus. Então, nós precisamos entender que eu tenho uma vida de oração em casa, eu oro sozinha, eu oro com meu esposo, isso faz parte, né, da nossa vida cristã, mas a oração em conformidade, ela é diferente também. A Bíblia nos diz que aquilo que 2 ou 3 concordarem na terra através da oração é concordado aonde? No céu. Né? Eu sei esse princípio e você também sabe. Né? Então não basta só eu dizer, ora por mim fulano, ora por mim Beltrano. Eu preciso ter uma vida de oração. E na aula de hoje, eu espero que nós consigamos entender, né? Que não há como relacionar-se com Deus se não for sem orar. Não tem como eu relacionar com Deus sem orar. Quando paramos para pensar no tempo que Jesus dispensou, ensinando os discípulos a orar, ensinando os discípulos a importância da oração, ensinando os discípulos como eles deveriam orar, e o que eles deveriam orar, para e pensa. Não foi pouco tempo, não. Era Jesus dizendo a eles o quê? Olha, a oração na sua vida tem que ser uma prática constante. Uma prática constante. Eu preciso compreender que pela oração nos tornamos íntimos de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tem prazer em ter diálogo com o homem. Começa lá no Éden. Não é isso que Gênesis registra? Deus todos os dias, na viração do dia, Ele ia lá conversar com Adão. Nós encontramos inúmeros homens com os quais Deus falava. Homens que andavam em espírito. Há homens cujo o nível de confidencialidade com o Senhor é tão grande que Ele abre o seu coração e revela o seu segredo. Amós testifica isso para nós, ele vai dizer assim, olha, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Olha a intimidade desse profeta. Olha a intimidade que Amós tinha com Deus para dizer essa afirmação. E nós vamos concluir na aula de hoje que Deus verdadeiramente revela seus segredos. Quando Deus envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, Deus tinha decidido que ia acabar com aquelas 2 cidades por causa da abominação naquela cidade. Deus manda os anjos irem aonde primeiro? Na casa de Abraão. E ele vai falar lá em Gênesis 18, 17. Ocultarei eu o que eu faço? De quem? Do seu amigo Abraão. Os anjos vão lá e vão explicar para Abraão. Isso sabe por quê? Porque o sobrinho de Abraão vivia lá naquela cidade. Eu fico encantada, é admirável nós notarmos o padrão de relacionamento que Deus deseja estabelecer conosco, com cada um de nós. E quando nós partimos desse pressuposto, que orar é falar com Deus, então fica estabelecido que a primeira ação humana é qual? É empreender tempo. É estabelecer prioridade nesse relacionamento com o Criador. Eu preciso estabelecer, porque não há relacionamento, nenhum relacionamento sobrevive sem fala, sem diálogo. Vocês concordam? Não tem
como nós nos relacionarmos com alguém que nós prezamos, né? Aonde não há fala, aonde não há diálogo, aonde não há conversa. E olha, irmãos, eu fico aí observando, porque a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor, ela reflete a nossa prática com Deus. Vocês concordam comigo? Ela reflete, né? Então, eu preciso entender que é necessário eu desenvolver esta prática, a prática de orar. E eu não gosto muito de ouvir pessoas dizerem assim: mas eu não sei orar. Orar, irmãos, não é uma recitação. Orar não é repetir a mesma fala, uma fala que nem é minha. Orar é abrir o meu coração com Deus. Então não existe essa de eu não sei orar. Todos nós que sabemos falar, sabemos orar. Eu vou expressar a Deus do meu jeito aquilo que está aqui. E assim nós vamos desenvolvendo e aprendendo. A Bíblia nos fala que os patriarcas oravam, que os profetas oravam, que os apóstolos oravam, que Jesus orava, e até o dia de hoje nós oramos. Até o dia de hoje nós oramos. E podemos orar por inúmeros motivos. Pelas nossas angústias, pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. Mas o principal motivo que eu tenho que ter em mente é manter relacionamento com Deus. Eu penso muito, olhando hoje, como estão as coisas acontecendo aí fora, todas as lutas, todas as dificuldades, e isso não é um privilégio do Brasil, isso está no mundo inteiro. Eu fico pensando como alguém sobrevive sem Jesus. Eu me faço essa pergunta sempre. Como alguém consegue viver sem Jesus? Porque Ele é a nossa esperança. Como alguém consegue viver sem falar com Ele? Sem ter intimidade com Ele, sem ter a certeza de que Ele é o seu ajudador. É impossível. Por isso nós devemos desenvolver, né, essa prática. E a comunhão com Deus, irmãos, ela só é possível através da oração. Existem pessoas catedráticas que conhecem a Bíblia na sua totalidade e são capazes de citar inúmeras passagens bíblicas, mas nunca fizeram uma oração. Não tem comunhão nenhuma com Deus. Não tem. Conhece o Deus da letra, mas não conhece o Deus de poder. Não conhece o Deus de milagre. Então, a oração, ela abre essa porta para a nossa vida. Para nós termos entendimento, né, desse Deus que cuida de nós. E quando eu entendo que a comunhão com Deus é possível só através da oração, eu tenho que saber também que a recíproca é verdadeira. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho relacionamento com Deus, Ele também não tem relacionamento comigo. Ele também não tem relacionamento comigo. E eu vou mais além, irmãos. Aquele que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. E a Bíblia ela é muito clara a esse respeito. Muito clara. Quando nós olhamos no texto que nós acabamos de ler, no versículo 14, nós vemos Deus dizendo assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha uma condicional aí. Então, o advérbio então faz o quê? Uma ligação do primário com o secundário.
do que vem primeiro, do que é prioridade, com a segunda parte. A prioridade da oração está no quê? No relacionamento com Deus. Se buscar a minha face, aí, então, eu vou responder aquilo que você pede. Não é isso que está subscrito no texto? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, primeiro Deus, depois o assunto. Repete comigo, primeiro Deus, depois o assunto. Primeiro Deus, depois o assunto. Primeiro eu busco a face de Deus. Primeiro eu me derramo aos pés do Senhor. Primeiro eu me humilho diante dEle. E esse humilhar aqui, irmãos, é quebrantar o coração. É reconhecer dependência total. É dizer a Ele a sua necessidade emocional e espiritual da presença dEle. Depois disso, Ele responde às minhas necessidades, às minhas petições, por aquilo que eu tenho orado. Amém? Até aqui, tranquilinho? Então vamos partir para o que a oração é. A oração, ela é privilégio. O que é privilégio? Pensa no privilégio de uma pessoa honrada, de uma personalidade importante visitando a sua casa. Você não se sente honrado? Se você não se sente privilegiado? A Bíblia vai registrar lá em Lucas, no capítulo 10, uma visita assim. Jesus chega na casa de Lázaro, Marta e Maria. Olha que visita foi essa. Jesus chega ali, e ali ele começa a ensinar. E Maria logo se sentou aos pés de Jesus, com o seu coração sedento, desejosa de ouvir tudo o que ele tinha para falar, de aprender tudo o que seria possível, de estar ali e aproveitar cada instante daquele momento. Maria não teve dúvidas da importância daquela ocasião. Ela logo se assentou e eu penso que ela deve ter dito a ela mesma: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ali ela se dispôs. E, irmãos, quando eu olho para a posição de Maria ali aos pés de Jesus, a palavra de Deus nos fala que não há lugar nenhum mais seguro e mais apropriado do que aos pés de Jesus. Sempre que Jesus se colocar para falar, esteja atento para ouvir, irmãos. Esteja atento para ouvir. Nós devemos estar prontos para ouvir. Eu me entristeço muito. Não sei se vocês já observaram, eu sou uma pessoa que fico sentada no último banco da igreja. Eu gosto de estar ali para ver os irmãos que chegam, para sentir falta daqueles que não têm vindo. E é muito triste observar algumas pessoas no celular enquanto a palavra está sendo pregada. Lendo o boletim sentado enquanto os louvores estão sendo entoados. Eu fico me perguntando assim, onde será que ela pensa que está? Por quê? Por que essa desatenção? Por que essa insignificância quando Deus está falando? Irmãos, quando a gente diz que Deus está falando, não é porque eu sou ou outro pastor qualquer seja o santo do santo, não. Mas Deus usa o homem para falar conosco. Amém? E todas as vezes que eu me sento aí para ouvir uma pregação, meu papel é qual? Ouvir. Meu papel é ouvir. Meu papel é dizer para Deus: Senhor, fala comigo nesta manhã. Fala comigo neste culto. Fala comigo neste dia. Este é o meu papel. E aqui Maria nos dá um ensinamento. Ela volta toda a sua atenção para Jesus.
A sua mente estava aberta, seu coração estava sedento, e Maria se deleita com tudo aquilo que estava acontecendo. De contramão a isso, Marta, agitada porque Jesus não andava sozinho, vocês lembram disso? Jesus andava em grupo, e Jesus chega naquela casa com uma turma, e ele chegou ali sem aviso prévio, e Marta preocupada, como é que nós vamos alimentar todos eles? Deixa eu ajeitar aqui os quartos para eles descansarem depois. Todas as preocupações de Marta eram verdadeiras, irmãos? Eram. Ela queria receber bem. E eu não sei se você já ouviu, mas o judeu, para ele, receber bem é mandamento. Então ela estava preocupada com esses detalhes, e ela se irritou com a irmã, que ao invés de ajudar, fez a escolha melhor, que era ouvir, né? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que o trabalho para Cristo, que o trabalho para a obra, privar você de intimidade com Deus, tem alguma coisa errada nessa prioridade. Todas as vezes. Todas as vezes. Se eu sirvo na obra do Senhor e não tenho tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus, tem uma coisa errada, Luiz. Tem uma coisa errada, irmãos. Eu tenho que parar e pensar, não, peraí. Ninguém sobrevive sem ser alimentado. Tanto o físico como a alma. Há coisas, irmãos, que nós escolhemos para fazer. Mas essas coisas, elas duram enquanto a nossa vida durar, não é isso? Eu escolho arrumar minha casa bem arrumada, eu escolho cuidar de mim, eu escolho cuidar da minha saúde, eu escolho várias coisas, mas tudo isso só vai durar enquanto eu viver. Agora, quando eu escolho estar aos pés de Jesus, quando eu escolho aprender dele, essa escolha vai transcender a minha morte. Ela vai dar reflexos na eternidade. Na eternidade. Por isso eu tenho que estar sempre ajustando o meu foco. Sempre ajustando a minha prioridade. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para orar. Faz uma leve reflexão aí para você. Já aconteceu com você de você falar assim, nossa, hoje eu estou tão cansado, eu vou orar e eu durmo e esqueço que eu estava orando? Seja sincero com você mesmo, você não tem que responder para mim. Já aconteceu de você ajoelhar para orar, e aí você começa a orar e daí a pouco seus pensamentos vão para outro lugar? E você fala, meu Deus, o que é isso? Irmãos, é uma luta constante. E eu tenho que perseverar nela. Eu tenho que aprender a me disponibilizar para orar. Orar é uma busca valiosa. Todos nós deveríamos pensar a importância que há em conversar, em falar com o Criador. O Criador do universo. Aquele que fez todas as coisas, aquele que tem sob as suas mãos o controle de tudo. Isso é algo muito especial, e o que eu acho mais lindo nisso tudo, é testemunhar de que esse Deus tão poderoso, Ele se preocupa comigo, na minha individualidade, e ainda responde a minha oração. Terça-feira, na reunião de oração, uma irmã estava testemunhando de uma resposta de Deus para a oração dela. Foi algo tremendo, lindo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Deus responde oração grande e responde oração pequena também. Ele ouve, Ele está atento a nos ouvir. Há um versículo no Salmo 27, o versículo 8, em que Davi fala assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. O profeta Isaías vai além, ele vai dizer lá em Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Irmãos, aqueles que deixam de buscar o Senhor enquanto Ele está perto, podem perder para sempre essa oportunidade. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Nós não sabemos. Todos os dias nós ouvimos aí pessoas que saíram para fazer algo trivial e não voltou. Talvez ele tinha até planos de buscar ao Senhor mais tarde. E eu não estou querendo aqui ser sensacionalista, não. Estou falando aqui para vocês uma verdade, uma realidade. A Bíblia diz que a nossa vida ela é como uma neblina. Dá um ventinho e ela dissipa. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Eu vejo nesse versículo, irmãos, uma ordem urgente de Deus para a minha vida e para a sua. Busque enquanto você pode achá-lo. Olha, o convite é feito para aqueles que são sedentos. O convite é feito para aqueles que estão com sede de Deus. Nunca se esqueça de buscar ao Senhor. A Bíblia nos diz que a oração ela é uma busca recompensadora. Não há melhor maneira de relacionar com Deus, né? Nós podemos cultuar, trabalhar, fazer muitas coisas para a obra do Senhor, mas a oração ela é prioridade. E o que eu acho mais lindo é nós olharmos lá em Jeremias 33, Deus vai falar com Jeremias assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Além de responder à oração, o Senhor revela coisas grandes a nós, revela coisas novas a nós. Ele não nos deixa enganado. Deus está pronto para responder à oração dos seus filhos, à oração do crente, mas eu gostaria muito que você entendesse que não também é resposta. Vai haver resposta sempre, mas nem sempre do jeitinho que você gostaria, do jeitinho que você acha que tinha que ser. Não também é resposta. Eu tenho aprendido na minha caminhada de vida cristã, que a porta que abre, que o Senhor abre para a minha vida é bênção, e a porta que o Senhor fecha também é bênção. Às vezes eu sonho, oro e peço, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta, e Deus não abre. Eu tenho que ter entendimento para dizer, se não abriu, é bênção para mim, é Deus me poupando, é Deus me livrando. Nem sempre vai ser 100% do jeitinho que eu achei que deveria ser, né? Através da oração nós buscamos socorro. Socorro de quem é o único que pode nos socorrer. Através da oração nós batemos na porta de quem tem resposta. Através da oração nós pedimos a Deus poder e força para resistir diante das dificuldades, diante das tribulações. Às vezes nós falamos com o Senhor, Senhor, me livra desse deserto, me livra dessa tempestade, me livra, Deus, dessa dificuldade. Mas se não for possível me livrar, me dá força para passar por ela. Me sustenta, me fortalece. E a oração faz isso conosco. Todas as vezes que nós tiramos esse tempo para orar com o Senhor, eu desafio a você dizer que parou para orar e saiu do mesmo jeito. Não é possível. A oração, ela move o coração de Deus. E por último, irmãos, a oração é uma busca pela glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 3,18, por favor. A palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18 nos fala assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem,
como pelo Espírito do Senhor. Aqui Paulo faz alusão a Moisés. Vocês se lembram quando Moisés passou um tempo na presença de Deus no monte? Quando ele desce, o rosto dele brilhava tanto que o povo tinha medo de chegar perto dele. Aí o que o povo fez? O que Moisés fez? Cobriu o seu rosto com véu, para não assustar, para não deixar aquele povo apavorado. E aí, aqui Paulo vai dizer a nós que nós, à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós somos transformados, nós vamos vivenciando essa glória e nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus, a imagem dele. O autor de Hebreus vai nos dizer lá em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o autor de Hebreus, ele está nos dizendo aqui que nós podemos chegar confiadamente diante de Deus, diante do trono de Deus, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós, ele é misericordioso, ele entende a nossa estrutura e a nossa fragilidade. Olha que coisa mais linda isso. Eu imagino Jesus falando com Deus Pai: perdoa. Não é fácil, eu sei o que aconteceu, eu entendo. Irmãos, nada na experiência humana é indiferente ou estranho para Jesus. Nada, porque tempo que ele passou aqui, tempo que ele andou entre os homens, ele viveu, ele vivenciou todas estas mazelas. Não pecou, não caiu em tentação, mas experimentou o fome, o frio, o medo. Jesus experimentou. Jesus viu nos olhos daqueles que o seguiam a insegurança, a incerteza, a dificuldade. E isso é tremendo para nós. Por isso nós podemos buscar a glória de Deus, chegar nos santos dos santos, porque Jesus abriu esse caminho para mim e para você. Irmãos, outro requisito da oração. A oração, ela requer disciplina. Todos nós, no mundo inteiro, possuímos hábitos. Não possuímos? Quando criancinha, nós ensinamos os nossos filhos e fomos ensinados também a escovar os dentes. Se ninguém tivesse te ensinado, você ia fazer isso? Se não tivesse criado um hábito, talvez não. Então todos nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Hábito é algo que nós repetimos periodicamente. Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina quando eu levanto de manhã. É um hábito. Você deve ter a sua, que também deve ser um hábito que adquiriu. Hábito é isso. Tomamos nosso café, tomamos banho, escovamos os dentes, nos vestimos, nos preparamos. Ninguém levanta de manhã e sai de pijama para ir trabalhar. Tem hábitos ali que são feitos, todos nós, é uma rotina. Nós fazemos isso automaticamente, não precisa ninguém dizer a nós o que fazer. E oração é hábito, irmãos. Oração é hábito, nós adquirimos o hábito e nós precisamos disso para sobreviver. Nós devemos ser muito assim, intransigente quanto ao hábito da oração. Não, agora é a hora de eu orar. Depois eu falo com você. Não, agora é o tempo de orar. Agora é o momento de orar. Para quem não tem o costume de orar, o início talvez seja tanto monótono. Mas não desista, persista.
Porque aí você vai se acostumando, e aí você vai se sensibilizando a ouvir, né, o Senhor, e você vai falando com Ele, você vai se derramando na presença dEle, e você vai se colocando ali naquele lugar do Altíssimo. É maravilhoso, e isso é importante. Orar, irmãos, é conversar com Deus, é interagir com Deus, é diferente, é especial. Na oração nós colocamos tudo para fora. Na oração nós falamos com Deus aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. Até quando eu não consigo verbalizar o que está lá dentro, eu oro e falo ao Senhor: Espírito Santo de Deus, sonda meu coração. Sonda o que está doendo aqui. Sonda o que está escondido aqui. Tira aquilo que não te agrada. Me ajuda nessa intimidade. Eu não quero que nada seja empecilho entre nós dois. Oração é se derramar no Senhor. E para adquirirmos, irmãos, o hábito de orar, a disciplina de orar, a oração ela não pode ter pressa. Eu não posso ter pressa para orar. Eu posso fazer às vezes oração apressada? Posso. Acontece. Mas isso não tira e não substitui o tempo que eu tenho que ter de oração na presença do Senhor. De deleitar na presença dEle. De estar junto com Ele. A palavra de Deus nos fala em 2 Samuel 12:6. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi, vocês lembram desse caso? Ele teve um relacionamento com uma mulher, e desse relacionamento, essa mulher era casada, ele pecou e gerou-se uma criança, e essa criança nasceu com uma enfermidade de morte. Resumindo, né? E quando foi dito a ele que essa criança estava enferma para a morte, ele passou a noite inteira orando, uma noite toda orando. Ele não baixou a guarda. Enquanto a criança estava viva, ele buscou. A Bíblia fala que Jacó, quando Jacó decide retornar para sua terra natal, e ele fica sabendo que o seu irmão está vindo de encontro dele, a Bíblia diz que Jacó passou a noite em oração. Uma noite toda. Então, eu preciso entender que a minha oração, ela não pode ser uma coisinha assim, 1, 2, 3 e pronto. Não. Existem pessoas que passam tanto tempo conversando no WhatsApp, passam horas, no telefone. Hoje o telefone registra o tempo da chamada, né? Aí, fica ali. 30, 40 minutos conversando, e não consegue dispensar um tempo assim com Deus. Muda os seus hábitos, adquira a disciplina de ter tempo para orar. A oração, irmãos, ela não pode, ela tem que ter hora certa. Quando nós olhamos para a Bíblia, Pedro e João tinha a hora certa para orar. A palavra de Deus nos fala lá em Atos 3:1, que eles estavam indo orar, eles estavam subindo naquele dia para orar. A Bíblia diz que eles subiam todos os dias para orar. Não era algo extraordinário, não era algo que eles faziam de vez em quando, era uma prática. O judeu, ele tinha essa prática, e os judeus convertidos a Jesus continuaram com essa prática de orar 3 vezes ao dia. Então, eles tinham hora certa. Eu falo para você que hoje, por exemplo, a nossa vida, ela é muito corrida, todo mundo trabalha, tem muitos afazeres. Não fica mais fácil quando você determina quais os horários que você vai orar? Quando eu me levanto de manhã, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer.
Eu vou orar. Eu vou apresentar meu dia ao Senhor. Eu vou agradecer a Deus porque eu levantei, porque eu acordei. Eu vou agradecer a Deus por tudo que eu tenho ainda para fazer naquele dia. Eu vou orar. Aí quando eu sento para almoçar, eu vou orar. Eu vou agradecer o alimento sobre a mesa, a provisão que Ele tem concedido a mim e a minha casa, todos os dias, os cuidados que Ele tem dispensado a mim. Eu vou orar. Então eu tenho que estabelecer esses horários, porque senão o dia passa e eu não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para parar, eu não tive tempo para orar. A Bíblia diz que os judeus, eles oravam às 9 horas da manhã, eles oravam às 3 horas da tarde e eles oravam no pôr do sol. Você estabelece, né? Fala com Deus, olha, analisa a sua rotina e estabelece qual o melhor momento, qual o melhor tempo, qual o melhor horário. Mas não deixe os seus dias passarem sem você ter tempo para orar. Faça disciplina, cria um hábito. A Bíblia nos fala que Daniel orava e orava muito. Irmãos, vocês já ouviram, né? Muita oração, muito poder. Orava muito. Daniel, ele tinha uma disciplina para orar. Como os seus conterrâneos, ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel fazia mais. Ele não só orava 3 vezes ao dia, mas ele orava diante de uma janela que estava em direção para a terra natal dele. É ali que ele orava. E esse comportamento incomodou terrivelmente, né, as pessoas que ficavam observando, que ficavam olhando, e criaram uma situação para jogar Daniel numa sentença de morte. Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu fico pensando se Daniel não fosse um homem de oração. Se Daniel fosse um homem que servisse a Deus mais ou menos. Meia boca de crente. Vocês já ouviram essa expressão, meia boca? Mais ou menos. O que teria acontecido com Daniel naquela cova? Daniel tinha intimidade com Deus, porque ele parava para orar, ele parava para buscar. Daniel foi levado cativo, lá não tinha templo, lá não tinha igreja. Daniel não estava cercado pelos seus compatriarcas, ele tinha 3 amigos só, judeus como ele. Mas Daniel, ele mesmo longe de casa, mesmo longe da família, mesmo longe do templo, ele orava e ele buscava a Deus. Ele orava e ele buscava a Deus. Daniel manteve o quê? Uma rotina. Ele criou uma disciplina de oração diária. E ali, quando nós olhamos lá no livro de Daniel, quando ele entende, lendo o livro de Jeremias, que o tempo do cativeiro estava no fim, ele vai desenvolver ali uma oração mais intensa. Ele tira 21 dias para jejuar e para orar a favor daquela causa. Daniel, ele entrou, ele se envolveu por aquela situação. Eu vejo, irmãos, muitos pais negligenciando a vida espiritual dos filhos, porque acham normal, comum, ver o que os filhos estão passando. Daniel aqui estava orando por uma nação, pagando preço por uma nação, e às vezes muitos pais não conseguem pagar preço pelos filhos. Não consegue entrar nessa batalha. Você me perdoa, não estou aqui querendo te entristecer e nem te ofender, eu quero só te despertar por uma verdade espiritual. No mundo espiritual, uma batalha que só se vence através da oração, que só se vence através do jejum. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda.
Ore e busque, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer. Continue orando e continue buscando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a oração, ela nos leva ao coração de Deus. O relacionamento com Deus pela oração gera laços de confidencialidade. Né? Salmo 25:14 nos diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou na igreja, mais entendimento eu tenho de Deus. Vocês concordam comigo? Mais entendimento eu tenho, mais Ele se revela a mim. Aí eu não estou satisfeito só com isso, eu escolho estudar a Bíblia. Eu vou fazer um curso de teologia, e no curso de teologia, eu estudando a palavra de Deus, eu começo a ver, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha ouvido aquilo, eu nunca tinha entendido assim. Quantos alunos do curso de teologia tem aqui? Agora, nesse momento. Os que estão estudando e os que estudaram. Levanta a mão para mim, por favor. Responde para mim. Vocês tiveram essa experiência estudando ou não? Hein, Marcão? Vou contar seu testemunho, Gracione. A Gracione me confidenciou um dia: pastora, é estudando no curso de teologia que eu tive um entendimento de Deus. Foi ou não foi? Minha vida foi transformada. Então, vocês estão entendendo? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me achego, quanto mais eu busco a face do Senhor, mais entendimento eu tenho dos seus planos, mais entendimento eu tenho de quem Ele é, mais gratidão eu tenho por tudo que Ele fez por mim, mais grato eu sou por entender de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. É assim que funciona. Quanto mais perto eu estou, quanto mais próximo eu estou. Então, e Ele ainda vai além, Ele vai dizer: olha, e eu ainda vou revelar meus segredos para os meus servos. Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que não são cristãs e que morrem de medo do livro de Apocalipse? Tem pessoas que falam assim: eu não gosto nem de falar desse livro, eu não leio, não gosto de estudar isso, não entendo nada do que está aí. Mas por quê? Porque ainda não teve oportunidade. Porque o Senhor, Ele revela, Ele vai revelando a nós, Ele vai nos revelando, né, que os seus planos, os planos para a humanidade. E quando você vai estudando esses detalhes, você fica maravilhado. Você descobre que coisa linda são os planos de Deus para nós, né? Então, como Deus relacionou com Abraão, Ele quer se relacionar conosco. E com tantos outros homens na palavra de Deus, né? Como Deus se relacionou com Daniel, como Deus se relacionou com Jacó, como Deus, né, se mostrou a tantos homens. Como na aula passada a Enoque. Deus tinha tanta intimidade com Enoque e Enoque com Deus, que a Bíblia diz o quê? O Senhor o tomou para si. Enoque, anda comigo do meu lado, vamos ficar aqui juntinho. Não é gostoso isso? Não tem pessoas que a gente gostaria que estivesse com a gente sempre? Do nosso lado, conversando, compartilhando, não é? Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a vida desses homens e tantos outros que nós poderíamos listar aqui, que tinham prática de oração, a conclusão que eu chego é que Deus respeita quem ora. Deus olha para quem ora com outros olhos, para quem tem vida de oração. O Senhor tem satisfação
tem satisfação com aqueles que oram, com aqueles que estão correndo atrás nesse mundo espiritual para fazer a diferença. Daniel, o Senhor diz a ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-se perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel orou 21 dias, mas Deus manda o anjo dizer a ele: olha, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi as suas palavras. Por isso nós precisamos perseverar em oração. Por isso nós precisamos ter rotina de oração. Por isso nós precisamos ter prática de orar. Orar de verdade. Buscar a face de Deus e perseverar. Porque muitas vezes a resposta da nossa oração, como foi a resposta de Daniel, vai encontrar obstáculos no mundo espiritual. Não foi isso que aconteceu com a resposta de Daniel? Houve uma batalha no mundo espiritual que o arcanjo Miguel precisou intervir para que essa resposta chegasse. Então não desista, não desanime, não pare no meio do caminho. Persevere. E vai buscando e vai orando, seja 21 dias, seja 21 meses, não importa o tempo. Ore e busque a palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse evento, eu gosto muito de perguntar, né? Houve uma batalha no céu, no mundo espiritual. E quem ganhou essa batalha? Deus. Não é quem ganhou? Os anjos de Deus. Meus irmãos, o crente que ora, ele é mais do que vencedor. O crente que ora, ele é mais do que vencedor. Não tenha dúvidas disso, viu? Não coloque em xeque-mate Deus. Busque, seja sedento pela presença de Deus. E além das vitórias e das bênçãos de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta: até onde podemos ir no nosso relacionamento com Deus? Até onde eu posso ir? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 9 e 10, por favor. A palavra de Deus nos fala que há uma revelação das coisas ocultas para os nascidos de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, nós não temos como imaginar o que Deus tem preparado, o que Deus tem reservado para nós na glória. Outro dia eu vi uma notícia na televisão, que aquela empresa Tesla apresentou, né, os robôs que ela vai criar para substituir a mão de obra humana em vários serviços. E esses robôs interagem, e eles falam, e eles respondem, eles formulam perguntas. E mostrou também um ônibus que não precisa de motorista. Ele vai levar as pessoas e trazer sem ter ninguém ali dirigindo. E foi mostrando. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, como o homem é inteligente, né? Como o homem chegou a tão longe nas suas invenções e nas suas criações. E naquele momento ali, eu pensando naquilo, me veio à memória esse versículo. E eu falei: meu Deus, eu fico maravilhado com essa bobagem. Fico pensando o que tem no céu reservado para mim. Eu fico imaginando quando nós chegarmos no céu. A palavra de Deus nos fala. Nós não temos como imaginar. Nossa mente, ela é limitada para isso. Até que tudo aconteça, até que tudo se estabeleça,
O Espírito Santo de Deus, ele vai nos confortando, ele vai nos guiando e ele vai nos dando relances, não é? Vai nos dando pequenos relances daquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu queria nesta manhã, meus irmãos, te dizer uma coisa para você nunca se esquecer. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, fala para você mesmo, ainda está por vir. E quando eu digo essa frase, irmãos, eu não estou falando aqui de teoria de prosperidade, nada disso não, porque o melhor de Deus para nós está onde? Na glória, no céu. O melhor de Deus ainda está por vir. E eu queria muito que nessa manhã você se sentisse desafiado a ter uma vida de oração. Vocês que são casados, tenha o hábito de orar com seu esposo. Tenha o hábito de ter tempo para orar com seu esposo, com a sua esposa. Ah, irmãos, a oração de um marido e de uma mulher para os filhos, eu vou falar para você, não tem inferno que aguenta não. Não tem. Mesmo que o seu marido não seja crente. Mesmo que o seu marido não acredite, fala com ele, você não precisa acreditar em nada, só fala amém, fica aqui sentadinho e fala amém para tudo que eu vou falar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu? Fala amém, faz companhia aqui para mim, fica aqui comigo, senta aqui do meu lado que eu vou orar e você fala amém. É nesse nível, irmãos, a palavra amém é concordância. Não é brinquedo não é qualquer palavra. Quando eu estou orando e eu concordo e meu esposo concorda, o negócio fica estreito. Mas isso é hábito. Isso é hábito. Desenvolva o hábito. E eu queria partir para a conclusão desse nosso estudo de manhã, trazendo para você alguns versículos que desafiam a orar e a importância de orar. Primeiro deles, 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos falar juntos? Está escrito aqui. Orai sem cessar. Mateus 26, 41, parte A. Vigiai para que não entreis em tentação. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos, oh, maravilha! Tudo que você tiver para falar, você vai falar para quem? Para Deus. As suas súplicas, as suas necessidades, as suas dificuldades, você vai falar para Deus, mas esse versículo traz um segredo. Você vai falar com ações de graças. Você vai agradecer mesmo sem não ter recebido ainda, entendeu, Juliana? Aí é o segredo da vitória. Porque agradecer depois que eu recebi, todo mundo pode. Vocês concordam comigo? Até quem não acredita. Mas agradecer a Deus por aquilo que eu ainda estou vislumbrando pela fé, é outra coisa. Isso aí é outro momento da sua caminhada espiritual. Oh Deus, quando eu olho para o meu filho, eu vejo ele, um homem de Deus, um homem que prega a palavra, um homem que testemunha, um homem que ganha almas para Jesus. Não importa o que Satanás tem dito para ele, mas eu declaro a libertação e as promessas do Senhor para a vida dele. E eu vou vislumbrando isso na minha mente. Eu vou vendo aqui, e eu vou sonhando, e eu vou declarando. Deus, o meu marido vai ser um homem de Deus, um homem comprometido com as coisas de Deus, um homem que vai ser até enjoado com o horário de Deus. Eu vejo. E o diabo vem e fala, duvido. Aquele? Não, eu creio. Eu creio, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me testifica assim. Eu creio. É promessa de Deus para a minha vida que eu e a minha casa serviríamos a quem? A Deus. E eu e a minha casa não sou eu sozinha. Eu e minha casa sou eu, meu marido, meus filhos, é todo mundo.
Irmãos, entenda. Batalha espiritual é guerra. Batalha espiritual, já traz o nome, é batalha. Não baixe a guarda. Amém? Vamos ficar de pé? A Bíblia nos traz aí, olha, inúmeras histórias de pessoas que se relacionaram com Deus, de pessoas que foram vitoriosas, de pessoas que vivenciaram, que desfrutaram de intimidade com Deus, muito maior do que milagre, muito maior do que vivenciar mudanças até na natureza, através do poder de Deus, é ter intimidade com Ele. É ter desejo de estar na presença dEle. E isso, meus irmãos, só eu posso querer, só eu posso buscar, só eu posso determinar. Então eu queria te convidar nesta hora, coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. Começa aí a vislumbrar você andando com Deus. Assim como Enoque. Fala com Deus. Falou: Deus, eu tenho negligenciado, Senhor, na minha vida de oração. Nesta manhã eu te peço, Espírito Santo de Deus, me desperta, me incomode. Fala no meu homem interior. É hora de orar, é hora de buscar, é hora de estar na presença de Deus. Ah, que coisa maravilhosa. Meu Deus, que ambiente delicioso. Muito obrigada, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela transforma, ela nos confronta, ela nos chama a atenção, Deus, para fazermos melhor. E nesta manhã o seu Espírito está dizendo a nós: busca a minha face, busca a minha face. E nós estamos aqui, Deus, como igreja do Senhor, o povo que se chama pelo seu nome, somos nós, buscando a tua face. Nós somos desejosos de ti, Senhor, nós somos carentes de ti. Nós necessitamos do teu sobrenatural na nossa vida. Meu Deus, fala ao coração de cada um dos meus irmãos. Desperta, Deus, aquele que ainda não entendeu a necessidade da oração. Desperta na madrugada, tira o sono. Ó Espírito Santo de Deus, incomoda e fala: é hora de orar, irmão, é hora de orar, é hora de buscar. Não baixe a guarda, não nos deixe, Deus, despercebidos para o momento que nós estamos vivendo. É hora de buscar a Deus. Busque ao Senhor enquanto Ele se pode achar. É tempo de buscar a tua face. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este tempo na tua casa e na tua presença. Que tenhamos, meu Deus, um culto de Santa Ceia maravilhoso. Continue falando conosco. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém.